Então, se algum dia conseguirmos ver o mais longe possível, realmente mais longe do que nossos instrumentos, nossos telescópios são capazes de alcançar, a gente chega a um ponto em que não vê mais nada ou continua vendo galáxias lá dentro? A gente tem telescópios para isso, já que temos telescópios milimétricos de ondas milimétricas que são mais usados na radioastronomia. O comprimento de onda não é mais 0,5 micron, como na óptica, mas 1 ou 2 milímetros não vemos a olho nu, mas detectores de rádio permitem isso. Então lançamos uma série de satélites. Em 1990 foi o satélite COBE, depois em 2000 foi o WMAP e depois em 2010, 2012 foi o Planck. Os europeus lançaram o satélite Planck, de rádio milimétrico, para detectar esse comprimento de onda. Nós observamos o fundo cosmológico, né? A luz do Big Bang. Essa luz, antigamente, o universo do Big Bang era muito, muito, muito quente, milhões e bilhões de graus. Com a expansão do universo, nisso foi esfriando. E hoje, esse fundo cosmológico de radiação está a 3 graus Kelvin, na verdade, 2,7 graus Kelvin, para ser mais exata. Então, esses 2,7 graus é muito frio, o que equivale a um comprimento de onda de 2 ou 3 milímetros. Então, a gente recebe essa luz um pouco fria, por assim dizer, e a gente a detecta. Com esses detectores, fizemos o mapa do céu nesse comprimento de onda. Na verdade, a gente volta. Mas de onde vêm esses fótons? Na verdade, eles se deslocam em linha reta e param em uma última dispersão. Na verdade, eles foram um pouco dispersos. Quando olhamos para uma parede, por exemplo, a gente não vê a luz chegando, a gente vê a parede. A luz chega até nós, vinda da parede. Mas como está em linha reta, é transparente. A gente só vê a parede, e ali a gente vê uma parede de certa forma, e essa parede está a 380 mil anos após o Big Bang. Ali o universo é opaco, é como um vidro fosco, a gente não vê além, então o que vemos são os fótons que chegam até nós desse vidro fosco. De certa forma, essa última superfície de dispersão é como o Sol. Não vemos seu interior, pois é um gás. Mas a superfície do Sol é opticamente espessa. Então vemos os fótons que chegam até nós, mas vemos a superfície do Sol, não vemos o interior. Então aqui é a mesma coisa, o Big Bang a gente para, é muito, muito próximo do Big Bang. E a gente vê que não há nenhuma estrutura, não há galáxia, nada. É isso que vocês queriam ver. Não há nada, não há estrutura. Há luz, mas não há estrutura. Certo, quanto tempo levou para as primeiras galáxias se formarem? Então, justamente agora a gente tem isso com o telescópio James Webb, que acabamos de lançar. Lançamos um telescópio semelhante ao Hubble, que observa no óptico. O próximo observa no infravermelho, permitindo captar objetos muito mais distantes nesse espectro. Como as galáxias estão muito avermelhadas pela expansão do universo, observamos galáxias de 100 milhões de anos após o Big Bang. É pouco tempo diante dos 13 bilhões de anos até hoje, então 100 milhões são de fato as primeiras galáxias que conseguimos ver. Então é até mais rápido do que a gente pensava. É mais rápido, ficamos surpresas ao ver galáxias massivas. Também achávamos que haveria pequenas galáxias parecidas com aglomerados globulares com 1 milhão de massas solares. E depois que se fundem e dão origem às galáxias de hoje. Mas, na verdade, a gente percebeu que havia muitas galáxias massivas muito cedo. Então, por quê? Porque ainda existem sobredensidades e vazios, vazios e cheios. Se podemos dizer assim, quando o universo é mais denso, tudo acontece mais rápido, há mais colisões, mais... Então, as galáxias massivas nascem nas sobredensidades. Nós estamos mais em um vazio atualmente na Via Láctea, então tudo acontece devagar e nos aglomerados de galáxias agora tudo está saturado, acabou. Por exemplo, o aglomerado de Coma, o aglomerado de Virgem, são sistemas com muitas galáxias elípticas mortas, sem formação de estrelas. A evolução terminou aí, enquanto nos vazios ela continua. Uma galáxia. Agora eu vou fazer um parêntese rápido para falar um pouco mais sobre física. O que permite a aglomeração e a formação das galáxias é também a gravidade, que vai estruturar tudo isso um pouco. O que é a gravidade? Porque na verdade nos ensinam muitas coisas e às vezes isso não fica necessariamente muito claro na cabeça de todo mundo. Às vezes nos dizem que é uma força que atrai os objetos entre si, às vezes também nos dizem que é uma deformação do espaço-tempo, às vezes mencionam até uma partícula, o graviton. Será que a gente pode colocar um pouco de ordem nisso tudo? O que que é a gravidade? Sim, a intuição sobre a gravidade é que estamos na Terra e somos atraídos por ela, já que andamos sobre ela, mas não queremos. Então, o primeiro que percebeu essa força foi Newton, que entendeu. Na verdade, não só a força da gravidade nos atrai para a Terra, mas também a Lua,
Por exemplo, todos os astros eram regidos por essa força da gravidade. Então, por que que a Lua não cai? Porque ela gira, mas se ela não girasse, ela cairia na Terra? Sim, a gente percebeu isso falando da maçã, a famosa maçã. Bom, isso é uma lenda, a maçã caiu. E ele fez a analogia com a maçã. E depois a Lua, que deveria cair na Terra, mas que por causa de sua rotação, a força centrífuga impede que ela caia. E todos os astros do sistema solar, é isso mesmo, na verdade, eles são atraídos pelo Sol e giram ao redor do Sol. Então, ele entendeu isso e então ele percebeu que existia uma força de atração que ele disse ser inversamente proporcional ao quadrado da distância e nós paramos por aí. Isso já foi um grande avanço, um enorme progresso. E depois Einstein, em 1905, descobriu que existia a relatividade geral, que mostrava que a gravidade não é uma força como as outras. Por quê? Porque existe uma equivalência entre a massa inercial e a massa gravitacional, de certa forma, e é sempre a mesma coisa. E então, todos os corpos devem cair em uma câmara de gravidade onde não há resistência do ar, etc. Então, no vácuo, todos os corpos devem cair na mesma velocidade, seja uma pena ou 1 quilograma. Então, a massa inercial é igual à massa gravitacional, certo? Isso é algo especial. Por exemplo, a força eletromagnética é diferente. Temos cargas Q e massa inercial Q, então há relação entre massa e carga. E eles não caem da mesma maneira. Na verdade, ali tínhamos essa equivalência que fez com que ele entendesse, com leis de simetria, então por meio de experimentos mentais, é isso que dá a ele um aspecto de gênio, na verdade, já que ele entendeu que por leis de invariância de Lorentz, etc., podíamos ter essa dilatação ou contração do espaço, então a gravidade era mais uma deformação do espaço. A gente sempre imagina um tapete em 2 dimensões, porque é difícil imaginar em 3 dimensões, claro. Então, vamos imaginar que o espaço é um tapete. Obviamente, toda a massa vai curvar o tapete e, claro, todas as outras massas vão ser atraídas por esse poço de potencial. De certa forma, então, é isso. A deformação do espaço cria a gravidade. Falando em gravidade, também existem astros que são conhecidos por sua gravidade. Estou pensando nos buracos negros, como é que um buraco negro pode aparecer, o que provoca o seu surgimento? Então, os buracos negros, nós temos muitos na astrofísica, nós medimos muitos. Então, o buraco negro aparece no final da vida de uma estrela. Então, a estrela, quando ela é como o Sol, que não é muito massiva, numa massa solar, justamente por definição da unidade, ela se tornará isso no fim da vida, após esgotar o combustível. Por ora, a gravidade é equilibrada pela pressão da radiação. E então, quando tivermos terminado de transformar o hidrogênio em hélio, isso é energia nuclear de fusão. Bem, ela vai se concentrar, não vai ter mais combustível suficiente para fazer essa pressão, então ela vai se concentrar e vai ejetar sua camada externa. E então, o núcleo vai se tornar uma anã branca. Então, uma anã branca é muito concentrada e a gravidade é compensada pela força de Pauli. Então, isso é uma força da mecânica quântica que diz que os elétrons são férmions, eles não podem estar no mesmo estado. Então, existe uma pressão de Pauli devido ao fato de não conseguirmos concentrá-los, então é uma resistência à compressão que faz com que resistamos. A gravidade, de certa forma, então a força da gravidade equilibra a força de Pauli. E então a anã branca, ela está em equilíbrio. Então, há 1 tonelada por centímetro cúbico desse material, ainda assim é bem concentrado, mas ela vai estar em equilíbrio. Essas nebulosas planetárias ao redor das anãs brancas são belas, pois a camada externa irradia, mas no centro há sempre uma anã branca. Se a massa for maior, nesse momento a força de Pauli não é mais suficiente para compensar a gravidade. Temos uma estrela de nêutrons, onde nêutrons, prótons e elétrons se comprimiram, restando apenas nêutrons que continuam sendo férmions. A força de Pauli aqui é muito maior, agora são 1 bilhão de toneladas por centímetro cúbico, bem mais que antes. Aí temos os pulsares, estrelas de nêutrons giratórias. Uma massa solar teria cerca de 1 quilômetro de diâmetro, não 700 mil como o Sol. Então, elas vão girar porque há uma conservação do momento angular, elas giram muito rápido, podem girar 1000 voltas por segundo e emitem feixes de luz assim, pulsos, por isso chamamos de pulsares. E então, o que temos aqui é uma massa que é o resíduo, que tem mais de 3 massas solares. Agora, nem a força de Pauli nem dos nêutrons consegue compensar a gravidade. Isso é fundamental, buraco negro aqui. Agora, afundamos o tapete de verdade, não só um buraco, mas um buraco real.
E então temos algo que no estado atual da gravidade é apenas uma singularidade. Mas com certeza não existe singularidade, porque quando chegamos a escalas quânticas, como 10 elevado a menos 35 centímetros, por exemplo, bem, precisamos ter uma gravidade quântica, que provavelmente vai reduzir essa singularidade a algo fisicamente razoável. Ao falar de gravidade quântica, estamos nos referindo ao graviton? É nesse contexto que ele aparece? Não sabemos exatamente do que se trata a gravidade quântica, uma teoria geral que uniria gravidade e mecânica quântica. Certo, por enquanto, quando chegamos a escalas muito pequenas, onde a mecânica quântica reina, de certa forma, e controla a física, a gravidade não é compatível com a mecânica quântica. Usamos a teoria da gravidade para grandes escalas, como buracos negros, e a mecânica quântica para pequenas. Quando tentamos unificá-las, não funciona. Então, há um século estamos tentando encontrar uma teoria mais abrangente e chamamos isso de gravidade quântica. Seria uma teoria que levaria em conta os dois, que seria compatível com ambos. Houve muitas tentativas, como a teoria das cordas, mas ela não funciona bem. É uma construção matemática bonita, mas fisicamente não funciona. E também temos a gravidade quântica em loop, que foi bem desenvolvida. Outras ainda não estão finalizadas, estão em andamento. Ok, a gravidade quântica em loop tem alguma relação com a teoria das cordas? Ou são realmente duas coisas completamente diferentes? Duas coisas completamente diferentes? Ok, a gente pode falar um pouco sobre isso? Eu não sei se é. É difícil de explicar. Em um lugar como esse, seria preciso algumas equações no quadro. Sim, 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 sim. Eu imagino Então vai ser bem complexo. para. Nem sabemos se isso é verdade, então sim. E principalmente, Pode haver uma terceira teoria. Por enquanto, são apenas possibilidades. Aliás, como podemos validar algumas dessas possibilidades? Porque você me disse agora há pouco que algumas teorias em relação à gravidade quântica não funcionam. Mas como é que a gente pode criar um protocolo de teste? sim, na verdade, a gente gostaria de ter, por exemplo, previsões, certo? Puxar algumas ideias. Nunca previmos nada, então chegamos, bom, tentamos representar. Ao invés de uma partícula pontual como uma singularidade, o elétron seria uma corda, ou seja, já teria uma dimensão. Isso era atraente porque podíamos dizer que não havia mais singularidade ou ponto. Há uma densidade infinita, afinal toda a massa está em um ponto. Então teríamos massas em cordas e também haveria laços, cordas que formariam laços, etc. Mas é muito complexo. Além disso, existem membranas e também as branas, como chamamos, porque há cordas, uma dimensão, branas de duas dimensões. E então somos obrigadas, com essa teoria das cordas, a ter 25 dimensões, não 3 dimensões mais uma quarta no tempo, mas 25 dimensões. Então todas as dimensões que a gente não vê estariam contraídas. Então, também havia uma teoria de supersimetria em um certo momento, a supergravidade, onde a estrutura das partículas elementares, que são os quarks, porque os nêutrons e prótons são feitos de quarks. Então, existem os quarks, existem os leptons, neutrinos, elétrons, etc. Todas essas partículas, supusemos em algum momento, e talvez a gente fale sobre isso, talvez sobre a matéria escura, porque há muita matéria invisível no universo e não temos candidatos. Nos principais modelos padrão de partículas, então, inventamos toda uma estrutura simétrica. Todas as partículas seriam simétricas em outra estrutura. E essa supersimetria permitia reduzir os números de 25 dimensões para 11. Isso já é bastante. O problema é que essas superpartículas a gente não viu. No CERN, onde temos colisões de prótons, formamos colisões muito, muito energéticas, deveríamos ter formado várias partículas supersimétricas e não vimos nenhuma delas. Então, voltamos para 25 dimensões, por assim dizer, todas as previsões das teorias de cordas não foram verificadas. Podemos dizer que elas estão tão concentradas que não as vemos, mas chega uma hora, né? Voltando um pouco ao que estávamos falando sobre buracos negros, existe alguma chance de um buraco negro poder se dissipar algum dia? Será que os buracos negros vão acumular cada vez mais matéria e energia até restarem apenas eles no universo? Para buracos negros de massa estelar, vemos o fim da vida de uma estrela, como dissemos, e há muitos deles. Na Via Láctea, há 300 bilhões de estrelas, cerca de 10% são muito massivas e se tornarão buracos negros. Então isso dá cerca de 30 bilhões de pequenos buracos negros que giram ao redor da Via Láctea. Então temos muitos deles, mas esses não se dissipam. E depois também existem os grandes buracos negros que ficam no centro de cada galáxia, que a gente chama de supermassivos.
em outra galáxia a um com 4 milhões de massas solares. Sim, algumas galáxias elípticas muito grandes podem ter bilhões de massas solares. Então sempre cai no centro porque é muito massivo, então vai espiralar e cair no centro. Então esses buracos negros grandes estão sempre no centro de cada galáxia, e esses não se dissipam. Por outro lado, se tivéssemos buracos negros bem pequenos, eles poderiam evaporar. Então essa era a teoria de Stephen Hawking Accord, que dizia existir uma termodinâmica dos buracos negros, ou seja, um buraco negro pequeno. É ainda mais quente quanto menor for sua massa, então existe uma temperatura de superfície que diminui conforme a massa. Então aqueles que são muito quentes vão se evaporar. Mas como eles se evaporam? É um fenômeno mecânico e também quântico. Podemos dizer que a energia é tão forte nas proximidades do buraco negro, especialmente de um buraco negro pequeno, porque a densidade média de um buraco negro dentro do horizonte. Então, o horizonte, talvez seja preciso defini-lo, é o raio a partir do qual a velocidade de escape é igual à velocidade da luz. Isso significa que nem a luz escapa, por isso chamamos de horizonte, cujo raio é proporcional à massa do buraco negro. Então, quanto maior a densidade, sendo que é m sobre r cúbico, se r é proporcional a m, a densidade vai ser 1 por metro quadrado, então a densidade... Buracos negros menores têm densidade muito maior. Já os grandes possuem densidade bem inferior à da água em velocidade média. Dentro do horizonte, não percebemos ao nos aproximar de um buraco negro grande, podemos até atravessar o horizonte sem notar. Já próximo a um buraco negro pequeno, qualquer astronauta é destruído pelas forças de maré, mesmo sem cruzar o horizonte, porque a força é muito maior. Então, nesses buracos negros pequenos, a força é tão grande que a energia é enorme. E pode haver criação de pares, partículas e antipartículas, certo? As antipartículas são engolidas pelo buraco negro e então as partículas vão embora e isso causa uma evaporação. O buraco negro perde massa ao engolir antipartículas que evaporam em termos de massa. Certo, mas isso só vale para os buracos negros pequenos. Pequenos, exatamente, os grandes. Eles... Não é assim. As massas solares são grandes demais. É preciso valores bem abaixo da massa solar para que isso evapore no tempo da idade do universo. Caso contrário, levaria muito mais que a idade do universo para evaporar. Então, os buracos negros grandes, na verdade, eles continuam acumulando massa. Os grandes, aqueles que estão no centro das galáxias, eles só crescem. Essas partículas e antipartículas que aparecem perto de um buraco negro, de onde elas vêm, o que provoca o aparecimento delas? Bem, é justamente esse princípio da incerteza de Heisenberg, onde temos a energia e o tempo durante os quais essa energia ocorre, que é um produto igual a h barra, né, a grande constante da mecânica quântica. Então, em pouquíssimo tempo, são 10 elevado a menos 32 segundos, muito breve, a gente pode ter uma quantidade enorme de energia de uma só vez. Uma flutuação de energia do vácuo, porque temos o vácuo ao redor do buraco negro, então há uma flutuação de energia do vácuo, e é essa energia que talvez vá criar partículas e antipartículas por um tempo muito breve. Mas se o buraco negro engolir alguma coisa, bem, acabou. Então, é essa energia do vácuo que medimos em laboratório. A mecânica quântica foi muito bem verificada. Aliás, há uma força de Casimir para isso, que diz que quando colocamos placas metálicas condutoras no vácuo, vácuo puro, bem, elas se atraem. Porque, na verdade, há justamente a criação dessas partículas e antipartículas, de luz, de energia, de flutuação de energia. Na verdade, há menos energia entre as placas que se atraem.